Olá, realistas, tudo bem? Bora fazer mais um vídeo aqui, gente, sobre esse tema que tem trazido muita polêmica sobre codependência emocional. Mas trazer aqui um viés sobre esse livro maravilhoso, best-seller, né, da Melody, que é o mais vendido em todo o mundo, foi traduzido em várias línguas e tem várias edições. Mas o que eu posso dizer? É um livro maravilhoso, é um livro em que esmiuça mesmo, detalha todas as atitudes e características inconscientes de um codependente emocional. Chama-se Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Bom, hoje vamos estar falando aqui numa pegada mais, para brincar assim, sabe? Mais traumática, vamos dizer assim, essa percepção. Por quê? Eu tô brincando com vocês. Porque muitas pessoas adoram falar do narcisista, né? Dessas pessoas que têm transtorno de personalidade, sendo que o dependente também é um transtorno de personalidade. Tá certo? Então nós sabemos aqui, porque vocês já estudaram comigo aqui, dentre vários vídeos sobre o narcisista, que trata-se de um transtorno de personalidade em que o centro núcleo, podemos dizer assim, dessa personalidade é o senso de grandiosidade. Ou seja, a pessoa se sente tão autossuficiente, tão bem mais importante do que as demais pessoas, que é uma pessoa que incorre em maldades, em perversidades, em validação para com as pessoas, e tenta esvaziar suas vítimas, tudo em nome do seu senso de grandiosidade, tudo para se sentir melhor. Por quê? Nós explicamos a seguinte dinâmica. O narcisista, ele era o abusado, hoje em dia ele é o abusador, como um adulto. Então ele usa as suas vítimas, tá certo? Como regulador das suas emoções. Então até aqui nós já sabemos, né? E como que usa suas vítimas como regulador das suas emoções? À medida que ele vai se sentindo vazio, à medida que ele vai se sentindo intimidado, porque ele quer controle, ele quer status, ele quer posição, ele quer se sentir numa posição privilegiada. Então, à medida que ele é invalidado, à medida que ele é desprezado, à medida que ele é rejeitado, ele vai maltratando mais ainda suas vítimas, tudo em nome do seu senso de grandiosidade, tudo para se regular, né? Então ele se regula em cima da sua vítima. À medida que vai se sentindo mal, ele vai fazendo essas maldades para que ele se sinta bem, tamanha a sua baixa autoestima, embora seja inexistente, nula, vazia, porque o narcisista ele foi invalidado, ele foi esvaziado dele mesmo o tempo todo. Mas enfim, nós não vamos tratar ele aqui como coitado, porque é uma personalidade perversa, uma personalidade que, quando a gente fala de personalidade, está falando de traços psicológicos. São pessoas que são moldadas dessa forma, foram moldadas a vida toda a pensar dessa forma, que são melhores que as outras pessoas e praticando perversidade para com as demais pessoas. E no outro polo, em contrapartida, nós temos o codependente emocional, que também trata de um transtorno de personalidade, em que o codependente emocional, ele aprendeu a se invalidar, se auto-invalidar, ele aprendeu a se desfazer dele mesmo, o codependente emocional aprendeu a se humilhar, a se subjugar. Então veja que é uma fusão perfeita entre narcisista e codependente emocional, por exemplo, ou qualquer outro tipo de relacionamento abusivo, porque o codependente emocional, ele se deixa ser subjugado, ele deixa de forma inconsciente, né, sem que ele perceba, porque tudo isso é familiarizado, até que ele se dê conta de que de fato está acontecendo. Mas o vídeo hoje especificamente é dizer que tanto o narcisista quanto o codependente emocional são pessoas disfuncionais, tá? Embora vocês queiram ou não, tá? Porque as pessoas gostam muito de apontar a personalidade do narcisista, mas vamos aqui analisar especialmente no que tange aos codependentes emocionais e dizer em paralelo, né, ao narcisista, que ambos são pessoas disfuncionais, ambos são dotados de personalidades funcionais, tá certo? Coloquei aqui o primeiro ponto.
Muitos codependentes continuam em uma dinâmica com o narcisista, mesmo sabendo do seu jeito disfuncional. Então, vamos lá. Uma coisa é você saber que a pessoa com que você mora, ou você se relaciona em família, ou já teve um filho com essa pessoa, que não tem como você sair dessa pessoa. Uma coisa é você não saber que essa pessoa tinha um transtorno de perversidade, que é um transtorno de personalidade, vamos dizer assim. E outra coisa é você passar a conhecer e saber que a pessoa tem um transtorno e você continua nessa dinâmica. E como que a pessoa continua nessa dinâmica? Por todas aquelas características e atitudes que nós já estudamos aqui, é só olhar o vídeo aí que é bem específico, tem mais de 100 atitudes, tem características aí bem especificadas em cada vídeo para vocês, em que um vídeo fala das 100 atitudes e as outras falam das características dessa personalidade dependente, que é a codependência emocional, vamos dizer assim, né? Por se permitir, se invalidar e se relacionar com um narcisista em que se invalidou, se esvaziou para viver em função de outra pessoa, porque esse é o traço da sua personalidade. Então, como que a pessoa, depois que descobre, ela se dá a morar, a conviver, a aceitar essa dinâmica com o narcisista? Eu trouxe aqui para vocês uma tendência para a vitimização social, que é um novo distúrbio de personalidade, que é o TIV, que eles estão estudando, que é transtorno de relação interpessoal de vitimização. A tendência para a vitimização, que é o novo distúrbio, é sentimento de vítima como nova personalidade. Ou seja, a pessoa passa a vida toda tendo aquele senso de que ela é vítima, no sentido dela se vitimizar, se permitir se vitimizar. Trata-se de um transtorno. Embora o codependente emocional é uma pessoa que tem transtorno também de personalidade e também adentra a esse TIV, que é estudado também nesse interpessoal de vitimização em qual sentido? Uma coisa é você ter sido vítima de forma inconsciente, sem que você se dê conta do narcisista. Outra coisa é você se vitimizar. Então, nós não estamos adentrando aqui ao polo dessa vítima que de forma inconsciente adentrou nessa fusão, nessa dança inconsciente. Nós estamos falando aqui de vitimização. Então, quando eu falo de dependentes e narcisistas são disfuncionais, nesse sentido de que permitem essa dinâmica, depois que você sabe do jeito disfuncional do narcisista, depois que você sabe dessa disfunção e como você se permite ficar nela, necessariamente por conta desse transtorno de vitimização. Então, quero repetir aqui para que vocês entendam. Uma coisa é ser vítima de forma inconsciente desse narcisista ou de abusadores, outra coisa é se vitimizar. Então, se eu sou vítima e reconheço o meu transtorno, eu cuido, beleza. Mas se eu sou vítima e quero permanecer naquela situação de vítima, porque se vitimizar me dá benefícios, incorre aqui no transtorno TIV, que é uma vitimização social, que é uma tendência interpessoal, né, de vitimização. Essa tendência interpessoal de vitimização não deixa de ser um transtorno. Por quê? Porque é uma forma de ser. Trata-se de traços de personalidade, tá? Ou seja, é uma pessoa que tem um self vitimizador. Ela se vê como uma pessoa vítima o tempo todo, né? Então, a nova construção dessa personalidade, a pessoa trouxe esse estudo no sentido de que a tendência para a vitimização interpessoal e a construção da personalidade e suas consequências, né? Trazida por Rabai, Vigabai e Tami Rubel. Vocês podem até aí trazer esse estudo para poder ler sobre esse. O estudo é a tendência para a vitimização interpessoal e a construção da personalidade e suas consequências. E quais são as suas consequências? As consequências são o seguinte, é você desenvolver uma personalidade em que você seja, o traço da vitimização, em que você seja desagradável, você seja uma pessoa agressiva, que você seja uma pessoa injustificada, se sinta injustificada, você é ruminante, você se faz de vítima. Ruminante no sentido de você ficar remoendo o tempo todo aquele tipo de pensamento que você acha que é lucrativo para você se fazer de vítima, tá? E o TIV tem um self vitimizador, que envolve 4 dimensões, que eu coloquei aqui.
baseado nesse estudo, né? Elitismo moral, falta de empatia, necessidade de reconhecimento e ruminação. Ou seja, esse self-vitimizador traz 4 dimensões, né? A pessoa se sente melhor do que as outras pessoas também, em se fazendo de vítima, o elitismo moral. A falta de empatia, porque quando você se põe também sempre ali em demasia também, na sua vitimização, no seu self-vitimizador, você meio que maltrata as outras pessoas também. Porque você se torna uma pessoa desagradável, uma pessoa ruminante, por tudo aquilo que foi falado. Uma pessoa injustificada, uma pessoa agressiva, uma pessoa injustificadora. Então, traz ali também a falta de empatia, a necessidade de reconhecimento excessivo, a ruminação, de ficar ruminando ali pensamentos de vitimização. E a vitimização, ela está ligada ao apego ansioso, por se sentir inseguro em seus relacionamentos, sugerindo um relacionamento conturbado com seus cuidadores. Ou seja, pais, avós, quem os criou. Então, quem tem esse transtorno de vitimização são pessoas que desenvolveram por se sentirem inseguros com pessoas que os criaram, pais, avós e quem os criou. Então, o perfil cognitivo dessas pessoas que têm um TIV consideram cenários em que o outro os considere desagradável, fazendo com que os sujeitos descrevam um parceiro lidando com feedback ruim, ou seja, o narcisista. Então, repetindo aqui, perfil cognitivo, consideram cenários em que o outro os considere desagradável, fazendo com que o sujeito o descreva um parceiro lidando com feedback ruim. Então, a percepção que as pessoas têm de quem tem um TIV são parceiros ruins, como o narcisista, né? Porque são pessoas que se fazem também de vítima, mas na verdade não são vítimas. Assim também pode incorrer em TIV. Então, ambos se fazem de vítima para se dar bem. Tanto o narcisista como também o codependente. O narcisista em qual linha de forma inconsciente? Que ele era o abusado, hoje ele como adulto é o abusador e ele se regula em cima das outras pessoas para se sentir bem à medida que ele desfaz das outras pessoas, tudo em nome do seu senso de grandiosidade. Então ele traz com ele um cenário desagradável, ele traz ali um feedback ruim quanto à sua pessoa. Então ele tem que se validar em cima de outras pessoas. Tem a tendência vingativa, a tendência em ficar com que os prejudique financeiramente também. Então veja que o TIV, por que eu trouxe o TIV aqui? Que é um novo estudo sobre a tendência interpessoal de vitimização. Então, quando você se justificar por ser vítima, tanto quanto sendo codependente emocional ou narcisista, ou vice-versa, você está incorrendo em um transtorno, uma tendência de vitimização. Ou seja, você está incorrendo em um transtorno disfuncional. É um transtorno em que você joga com as pessoas para se dar bem de alguma forma. O narcisista, enquanto ele tem um senso de grandiosidade, ele joga com as pessoas para se sentir bem, para se sentir grande. E ali ele incorre em maldades, perversidade. E o codependente emocional, por sua vez, de forma inconsciente, ele também joga para com as pessoas para se trazer benefício. Então, ambos têm um perfil cognitivo de quem tem um TIV, de quem tem uma tendência para a vitimização, o que não é bom. Então, quando a gente fala aqui codependentes narcisistas são disfuncionais, o que permite então essa pessoa que depois que descobre que está lidando com um narcisista, com alguém disfuncional, permitir ainda essa dinâmica, é por conta desse traço de vitimização e a gente tem que rever isso. Então, deve-se refazer os pontos que foram soterrados na vivência com o narcisista. Então, quais foram os pontos que você foi perdendo ao conviver com o narcisista? Traços da sua personalidade, que foi se perdendo mais ainda, então você tem que resgatar isso.
para que você não continue vivenciando de uma forma disfuncional. Porque à medida que você vai se vitimizando, você vai relacionando com pessoas disfuncionais, abusivas, mais você vai se distanciando e soterrando os seus pontos, até mesmo minimamente as suas qualidades. Então você perde ali com o tempo a capacidade de coordenar a própria vida, porque o narcisista ele é como um criptonita, ele vai sugando ali suas energias, vai sugando seus objetivos, os seus fins, objetivos, porque se ele é uma pessoa nula e vazia, inexistente, qual a tendência dele? É te também fazer uma pessoa nula, vazia, inexistente. Mas veja porque mais uma vez eu trouxe esse tive, para você saber sobre essa tendência interpessoal de vitimização. Ambos se justificam em cima de alguma coisa. Embora um haja de uma forma perversa, de forma direta, que é o narcisista, em nome do seu senso núcleo de personalidade, de achar que ele é maior do que as outras pessoas, o senso de grandiosidade. Outro de forma indireta, que é o codependente emocional. Mas ambos se utilizam da vitimização. Então, se você tem estratégia própria de vida e você vai realizar a estratégia dos outros, tome cuidado. Você é uma pessoa disfuncional. Você tem que rever os seus conceitos. Então, você se permitir, depois que você sabe que você está lidando com uma pessoa que tem um distúrbio, que tem um transtorno de personalidade, você se permite viver com essa pessoa, então você tem que rever os seus conceitos enquanto tendência de vitimização. Qual o seu nível de vitimização que te permite a essa dinâmica agora consciente com o narcisista? Porque uma coisa é você ter se levado para essa dinâmica de forma inconsciente, porque você era familiarizado de alguma certa forma com essa pessoa, codependente emocional para com o narcisista ou qualquer outra pessoa abusiva que seja. Você foi levado de forma inconsciente. Mas agora que você é consciente, o que te permite ficar nessa dinâmica? Por conta do tive, por conta dessa tendência de vitimização, interpessoal de vitimização, em que te dá esse perfil cognitivo desagradável, que te permite um feedback ruim. Então, ao invés somente de falar do narcisista, é a gente parar para pensar também o que nós, enquanto codependentes emocionais, estamos permitindo, estamos fazendo para que a gente continue nessa dinâmica com alguém que também é disfuncional. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês o tive tendência interpessoal de vitimização, tá certo? O que não deixa também de ser um transtorno. Então, beijo, fiquem com Deus e tchau. Obrigada.